Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o Browser Use Web UI. Esse cara nada mais é do que um agent. Você, como eu, né, que conhece pouco sobre esse tema, o agent nada mais é do que uma espécie de automação de tarefas. Então, esse caso aqui, ele trabalha com web, tá? Ou seja, ele navega na internet e faz atividades interessantes automaticamente para você. Muito utilizado, especialmente, para fazer tarefas as quais são repetitivas, vamos dizer assim, e que não requer muita ação humana, a menos que você tenha que tomar uma decisão. Então, quando você decide fazer uma automação, é porque você quer trocar o seu tempo precioso, ou melhor, né, focar o seu tempo precioso para coisas inteligentes, as quais exigem de você pensamento, e a máquina deveria fazer por você aquilo que você não tem tempo para fazer. Então, um exemplo clássico, muito utilizado aí para a galera que trabalha com conteúdo dark, aliás eu tenho falado bastante aqui, né, sobre isso, eles utilizam ferramentas de automação com frequência, tá, para fazer tarefas repetitivas como as de baixar imagens e formar bancos de dados automaticamente. Deixa lá o bicho funcionando e enquanto eles fazem outras coisas, né? Então você que está acompanhando o nosso canal, recentemente aqui eu gravei um vídeo sobre como baixar automaticamente em lote ou em massa imagens da internet usando uma extensão para Chrome. E hoje nós vamos falar aqui, fazer uma simulaçãozinha aqui de como gerar imagens utilizando uma automação aqui também, tá? Então é uma outra opção aqui que nós vamos fazer aqui hoje com você, aqui como gerar imagens, tá? Que seria uma etapa anterior àquela lá. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Browser Use Web UI e depois eu vou te mostrar passo a passo como instalar o carinha. Então fica aí e acompanha primeiro a descrição e depois o passo a passo que nós vamos mostrar para você. Então aqui existe um menu com algumas opções aqui, logo no comecinho ele vem aqui com o tal do Agent Settings, que é uns parâmetros que ele já vem aqui de origem, de fabricação, né? Já com esses parâmetros. Então ele fala assim, ó, qual é o tipo de agente que você quer usar. Então aqui tem o Custom e o Org. Eu vou colocar aqui a opção, ou manter, né, essa opção Custom. Se a sua tiver em Org, bota em Custom. Aqui no caso é quantas ações ele vai fazer, quantos espaços de ações ele vai fazer. Então como padrão ele veio 100, eu vou deixar 100. E dentro desses passos, quantas ações ele vai fazer por passo. Então, corrigindo aqui são o máximo de passos e aqui embaixo o máximo de ações em cada passo. Dá para perceber aqui que a atividade dele é grande como limite, né? Aqui, só nesse padrão, que está mais ou menos no meio da barra, são 1000 ações. É muita coisa, né? O potencial aqui de fazer atividades automáticas. Logo em seguida tem uma segunda parte aqui, uma segunda aba, né? Onde você vai parametrizar qual LLM que você vai usar, qual provedor de LLM. Ele tem todas as mais conhecidas aqui, tá? Inclusive o DeepSeek está aqui. Não tem ainda aqui o OIN, mas em breve com certeza vai aparecer aqui. Não sei se o OIN é da Alibaba, deve ser. Se você, aqui é a marca do dono, do produtor, né, da fábrica que faz a LLM. No caso a gente vai usar o Gemini e eu já explico o porquê. E para isso eu tenho que escolher o fabricante Google. E quando você seleciona Google, ele abre a segunda opção aqui, todas as versões disponíveis do Gemini. Nós vamos usar essa Flash aqui, que é a grátis, totalmente gratuita, livre de qualquer cobrança e também de interrupções aí de uso. Por enquanto, pelo menos, a Google liberou o Gemini nessa versão totalmente grátis, tá certo? Aqui tem um pouco a ver com o controle randômico dos modelos da saída, né? Enfim, é uma coisa mais técnica. E por aí vai. E aqui, ó, você vai ter gravado a sua API, caso você coloque ela manualmente. É onde nós vamos conseguir uma API para fazer funcionar isso aqui? No próprio Google, no caso no Google Studio ele oferece uma API gratuita e não é isso que nós vamos usar. Porque aqui o projeto é 100% gratuito. Ele até diz aqui, ó, se você editar um arquivo chamado env, que vai ser gerado aqui após a instalação, você não precisa digitar sua API aqui que vai ficar oculta dentro do arquivo texto que nós vamos mostrar para você mais adiante. Fica aí. Tá, o vídeo de hoje é um pouquinho mais técnico e demoradinho, mas fique esperto aí. Browser Settings. Então, aqui é mais para aparecer as opções de navegação. Primeira opção aqui, ó, Use on Browser. Eu não recomendo utilizar devido a uma questão de segurança, tá? Então, você não ative isso aqui, porque senão a navegação vai ocorrer dentro do seu próprio navegador, podendo causar algum problema aí, né? De alguma questão maliciosa, algum problema de vírus. Então, não use esse aqui. Deixa ele desabilitado que ele vai usar o browser do próprio Browser Use. Você vai ver como ele funciona daqui a pouquinho.
E por conta disso, você não precisa deixar habilitado o sistema de segurança, tá? As features de segurança. Então, como ele vai navegar num ambiente seguro, então você não precisa se preocupar com isso aqui. Aqui é só o padrão que vai aparecer as telas do navegador, e no caso aqui, esse padrão que eu coloquei aqui é porque ele lembra mais assim uma tela de computador aí navegando na web, tá certo? Aqui embaixo ele vai gravar algumas coisas, entre elas os vídeos. Aí o que é vídeo aqui? Todos os passos que ele vai navegar, ele vai gravar. Aí você vai poder rever a sequência de passos que ele navegou pelos sites da internet, as operações que ele fez. É bem interessante isso aqui. Aqui também as trilhas, provavelmente, os traces aqui que ele chama. E aqui um histórico das suas atividades fica gravado dentro de um arquivo, muito provavelmente um arquivo JSON aqui, deve gravar as atividades. Aqui no Run Agent é exatamente onde você digita em linguagem humana, porém em inglês, todos os passos que você quer que ele exerça. Então aqui no caso, no exercício que eu vou fazer hoje, nós vamos navegar no Piclumen, que é um site aqui gerador de imagens, tem uma versão muito boa, gratuita, lá no Piclumen. Você vai fazer ele lançar ali o app do Piclumen, fazer o login dentro dele, tudo no automático, usando aqui um e-mail aleatório que eu coloquei aqui, uma password aleatória que também coloquei aqui, um tipo de prompt que você vai colocar lá dentro do site, o exercício que eu fiz aqui, e selecionar um modelo para ele fazer. Essa parte da seleção do modelo, eu não sei se ele consegue mesmo lá dentro do site, porque teria que aprender um pouco melhor como faz, mas eu coloquei aqui como passo 4, usar o Flux, tá? E no final, Ctrl Enter para gerar as imagens, que é o comando que se dá lá para gerar as imagens, tá? Se quiser dar mais alguma orientação aqui para ele adicional, você pode fazer aqui também. Então esse será a nossa simulação. Esse Deep Research, acho que funciona como se fosse uma LLM operando o chat lá, com pensamento profundo, tá? Que essas novas tecnologias agora existem opções aí de fazer navegação mais incrível, aí, com mais profundidade. Aqui em Results ele vai mostrar para você o resultado, o vídeo, por exemplo. Ó, você pode ver que ele ficou, da última vez que eu testei, ficou 2 minutos e 45. Nesse vídeo também aqui na descrição, todo esse passo a passo que eu coloquei aqui, parece complicado, mas não é bem simples aqui, todos os passos que nós vamos fazer é bem óbvio e você vai seguindo caminhando. Primeiro, os 3 recursos básicos que você vai precisar. Você vai precisar ter instalado no seu computador uma versão do Python 3.11 ou superior, tá? E onde você consegue o Python? No link que eu vou deixar aqui. Quando você clica nesse link, aparece essa tela do Python, você faz o download aqui, ó, que já está na versão 3.13.2, ele vai instalar, tudo muito fácil, é só seguir aí o passo a passo da instalação. A segunda coisa que você precisa é do Git, tá? Do GitHub, para você poder operar, né? Então, se você não tem instalado ainda no seu computador, instale esse aplicativozinho também, é tudo next, vai confirmando e ele vai gerar para você, tá bom? De uma API do Gemini. E onde é que você consegue isso? Aqui no Google AI Studio, que eu vou deixar o link para você. Você só vai colocar get aqui e ele vai te dar uma API e você vai copiar ela aqui embaixo, ó, tá? Então, você vai ter a sua API e depois eu vou te explicar aí como você vai instalar ou copiar essa API e colocar no lugar certinho no arquivo .env, que nós vamos mostrar para você. Bom, aqui nas instruções também ele diz que você precisa, obviamente, do browser, né? Lá no site do GitHub. E você vai dar um comandinho que nós vamos ensinar aqui como faz, tá? Bom, antes de você começar a rodar tudo aqui, eu sugiro que você crie um diretório. No caso aqui, ó, pode ser criado no seu Drive C ou em qualquer outro drive que você tem no seu computador, porque ele vai rodar no seu computador. Então, c2.browser-use é um exemplo, tá? Você pode criar um diretório com esse nome, e aí depois, uma vez criado esse nome aqui, você vai navegar dentro desse nome. Deixa eu só ver o nome que eu preferi usar aqui. No meu caso, eu usei esse nome aqui, ó, Agent Web-UI. Não é importante, você pode usar qualquer nome, dá na mesma, tá? Porque é só o local inicial onde você vai gravar. Você pode ser Agent, como pode ser também qualquer outro nome. Um nome bom seria esse browser-use, que lembra o nome do aplicativo, né? Aí depois, nós vamos fazer o primeiro comando, tá? Então aqui está dizendo, ó, passo a passo, como que você vai fazer. Uma vez criado esse diretório aqui, ó, você vai clicar com o botão direito sobre o nome do diretório. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, e depois você vai digitar Opening Terminal. Então como é que faz isso? Ó, você está no diretório, né? Vamos lá. Aqui, ó, diretório. Botão direito. Ele dá Opening Terminal. Na hora que você clica aqui em Opening Terminal, ele vai abrir aqui, ó, exatamente a posição onde é para você dar os comandos, tá? E a partir daí você vai copiar os comandos que eu vou te dar. Vou dar um exemplo aqui. Eu não vou confirmar o comando, mas eu vou só para você ver como é que faz, ó. Primeiro comando é esse aqui, ó, git tarará, tarará, tarará. Copiar.
E aí eu vou te mostrar todos os comandos que eu dei passo a passo no arquivo oficial. Aí ó, entrou aqui, você dá um copiar e aperta o Enter e ele vai operar, tá certo? Eu não vou confirmar nada aqui porque eu já fiz a minha instalação, só vou mostrar para você como é que fica. Ó, então aqui no caso o meu, como eu escolhi Agent Web UI, eu fiz aquele comandinho para abrir o terminal, aí eu meti o git e o git clone, que é aquele primeiro comandinho, e aí ele faz esse processinho até ele parar num determinado momento e falar done. Na hora que ele falar done, você vai digitar no mesmo lugar aqui, você vai digitar cd espaço web-ui, ou UI, que é o próximo diretório que ele mesmo cria quando baixa. Então você vê ó, o seu diretório original, dentro dele tem um subdiretório chamado web UI, e aí uma vez feito esse comando ele para desse jeito aqui, aí você pode escrever pip install python.env, -env. Tem que seguir rigorosamente esses passos, tá? Aí fez isso aí, ele vai pensar um pouquinho, vai parar numa posição aqui, e aí você pode clicar o próximo passo. E esses passos, ó, se você for na sequência que eu dei, ó, tá tudo aqui, ó. Pip install python.env, pip install browser use, e aí vai indo, ó. Só vou mostrar para você ter uma noção de quantas coisas acontecem entre um comando e o outro. Você vê que esses primeiros são algumas linhas de código e ele já para e você dá o próximo comando, vai dando o próximo comando, mas esse aqui em particular, o pip install browser use, ele já é compridinho, ó. Vê quantas coisas que ele faz aqui. Por isso que eu fiz questão de mostrar para você o meu instalado. Você vê que ele vai navegar bastante em um determinado momento, ó. Tá vendo, ó? Bastante, vai. Até que ele para. Em algum momento ele para, tá? Quando ele parar, aí e é mais ou menos nessa posição quando ele fala to update Python exe, esse upgrade pipe aqui, ó. Você nem, não precisa fazer esse comando que ele sugere, tá? Não necessariamente, que ele vai funcionar com isso ou não. Mas você precisa dar o próximo comando, mantendo essa mesma pastinha que ele está aqui, né? Você vai digitar playwright install, que é justamente o carinha aqui que faz aquelas navegações de internet, esse playwright install. Tá na sequência dos comandinhos que eu fiz aqui, ó. É o penúltimo dos comandos, tá vendo? Tudo muito simples, tá? Sem invenção. E a hora que você clica nesse, ele também tem uma sequência de comandos e aí ele para de novo. A hora que ele para no menu assim, né, e fica aguardando você dar o próximo comando, aí você faz esse que é um dos comandos mais importantes, que é o pipe install-r requirements.txt, que é, ele vai instalar todos os requerimentos para o programa funcionar. Você vê que o comando eu coloquei aqui, ó. Você vai encontrar essa sequência. Então, depois que você cria o diretório, abre o diretório no terminal, né, que é esse comando aqui, você vai dar 1, 2, 3, 4, 5 comandos e aí, cara, ele já vai estar meio que quase à disposição para você usar. Ele vai parar mais ou menos aqui, ó. Depois desse pipe requirements, ele faz uns comandos também demorados, tá vendo? Bastante coisa e tal. Vou navegar aqui até aparecer o amarelinho. O comandinho amarelo indica que eu parei ali, né? E aí, ó, neste momento aqui, ele vai criar, vamos dizer assim, vai aparecer, ó, ele faz assim. Aí depois que você fez isso aí, você vai fazer ele operar. Mas antes de fazer ele operar, antes de fazer esse comando, ó, você vai seguir a instruçãozinha que eu vou falar aqui, ó, antes de fazer esse comandinho aí, tá? Aí você pode ver que eu deixei ele mais aqui para baixo, ó. Deixei ele mais aqui para baixo, tá certo? Aquele comando lá. Então assim, antes de você fazer esse comando, você vai primeiro fazer a edição do arquivo env. Quando você instala pela primeira vez, você vai localizar o arquivo env. Vou mostrar para você. Então tá aqui o agent. Embaixo do agent tem o diretório web.ui. Embaixo dele você vai encontrar um arquivo env. Só que ele, no começo, ele não tem só .env, ele tem .env.example. Fica escrito desse jeito aqui, ó. .env.example. Aí você tem que deletar esse finalzinho e deixar só .env, tá? Eles põem esse terminal a mais aqui para ele não operar caso você não tenha digitado ainda a sua API no arquivo, tá? Então qual é o próximo passo? Você vai ter que abrir esse arquivinho, mostrar aqui para você. Só não posso te mostrar a API funcionando, mas eu vou mostrar para você como é que ele é por dentro, tá? Você abre ele com o botão direito, edita o Notepad, e aí aqui você vai digitar sua API na frente de Google API, tá? Você vai digitar aqui, eu estou escondendo a minha aqui, porque essas coisas não pode mostrar, né? Porque é uso individual de cada um, tá? Para não correr riscos aí, não posso deixar exposta a minha API. Então, isso aí, uma vez feito, o arquivo fica com esse nome env. Você vai poder dar o comando que eu falei que é... Aliás, deixa eu abrir o arquivo. Aí aqui na sequência, né, logo depois de você editar o arquivo env, tô dizendo aqui que você deleta o finalzinho que está escrito example, né? E aí você digita a sua API no local onde pede aqui Google API Key, ok? Uma vez feito isso, você pode voltar para o terminal na mesma posição que ele estava e digitar esse comando Python Web UI com todos esses detalhes aqui na porta 7788. Fica assim o comandinho em amarelo, ó.
desse jeito aqui, ele vai fazer alguns comandinhos e liberar esse código aqui, ó, que é o endereço web. A partir desse momento, tá prontinho para usar o seu programa. Para funcionar ele, você coloca o cursor assim em cima dele, segura a tecla Ctrl e dá o clique em cima. Vamos ver se eu anotei direito o comando aqui, ó. Uma vez funcionado, volta para o terminal e você vai fazer isso aí, ó. Você vai clicar Ctrl, clique nesse cara aí, ele vai abrir exatamente, ó, tá dizendo aqui, ó, Ctrl mais o nome do endereço, tá? Segura o Ctrl, clique em cima do endereço, essa é a instrução que eu tô dando aqui. Aí uma vez feito isso, vem aqui, ó, eu sugiro que você coloque esses passos numerados aqui, que ele parece que funciona bem assim, tá? Então, aí o que você faz? Você vai escrevendo. Primeiro você não sabe escrever em inglês, você escreve em algum tradutor em português e depois converte para dizer o que você quer que ele faça, abrir um site, blá 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 blá. Eu vou fazer um run aqui, vamos ver se ele opera legalzinho, para mostrar para você como ele funciona. Vou dar um run. Aí quando ele começa a funcionar, ele abre um ícone bem no rodapé aqui, você põe para funcionar esse ícone, ó, e ele vai expor para você tudo que ele está fazendo. Vamos aguardar aqui e eu vou comentando aqui, ó. Ele vai sair para procurar a tela do site, ó, ele faz a busca no Google, tenta localizar Piclame. Aí a hora que ele localiza o Piclame, ele vai fazer o próximo passo. Sabe que tudo isso aqui ele está fazendo sozinho, tá? Não estou clicando em nada. Ele acha o site, procura um lugar para fazer o start do app aqui. Deixa eu só tirar esse. Ele vai clicar sozinho nesse Launch App aqui. A hora que ele clicar nesse Launch App, ele vai procurar um e-mail que você deve digitar. Eu coloquei um e-mail aleatório aqui só para o exercício aqui, né? Então, você vai ver aqui que ele digita o e-mail aleatório, aí tem uma senha que você já previamente cadastrou-se, né, no site, tá? E ele vai seguindo, fazendo os comandos aí, passo a passo aqui, ó. Ó, ele dá o sign in e aí ele abre o Piclame. Uma vez ele abrir o Piclame, ele vai procurar a tela de criação de imagens, ó, baseado nos passos que eu dei, passo a passo. Então ele põe Create, e a hora que ele der o Create, abre a tela de geração, aí depois sozinho ele vai digitar o prompt aqui, ó. Vamos ver o seu comando aqui, tenta de novo, que ele vai bem. Talvez se tirasse essa parte aqui do Select Model e deixasse só ele fazer o Ctrl Enter da geração depois do prompt, talvez ele fizesse. Mas eu acho que alguma coisa deu um pouquinho de BO aqui que ele não conseguiu digitar o prompt. Mas ele consegue, tá? E você pode ver que ele navegou num browser próprio dele. Então, assim, a ideia de hoje aqui era mostrar para você que existe sim uma ferramenta chamada Browser Use Web UI, totalmente gratuita, que você pode usar uma API gratuita lá do Google Studio e fazer todas essas operações aqui sem nenhum problema, tá certo? Então era isso por hoje, um grande abraço e até a próxima, valeu!